As 10 cenas mais caras do cinema. Um blockbuster é caro, muito caro. E dentro desses orçamentos, que chegam a centenas de milhões de dólares, existem cenas que custaram uma verdadeira fortuna. Tô falando disso aqui. E às vezes, até duas. Pegue, por exemplo, a aparição de Luke Skywalker no final de Star Wars Episódio 7. Uma ilha misteriosa, um Jedi rabugento, 1 minuto na tela com 30 segundos de costas e nenhuma fala. Por essa sequência, Mark Hamill supostamente recebeu 3 milhões de dólares. Agora, isso sim é um bom negócio. Neste vídeo, reunimos as 10 cenas que queimaram mais dinheiro, estouraram cartões de crédito e esvaziaram a poupança da vovó. Por meros minutos ou até segundos na tela, com valores cada vez mais altos, chegando até uma sequência que custou nada menos que 43 milhões de dólares. E apenas um pequeno aviso, não vamos discutir aqui a cena de desembarque de O Resgate do Soldado Ryan. 12 milhões de dólares, claro, mas 24 minutos de tempo de tela. Isso não é uma cena, é um filme dentro de um filme. E um enorme tapa na cara, cortesia de Steven Spielberg. Mas esse não é o nosso tópico. Vamos lá! Vanilla Sky, uma perseguição de 1 milhão de dólares. Duração, 58 segundos ou 17.241 dólares por segundo. Era uma vez Tom Cruise, sozinho nas ruas de Nova York. Essa sequência é de Vanilla Sky, o remake do filme espanhol Abre los Ojos, de Alejandro Amenábar. A história gira em torno de um acidente que desfigura um homem que tem tudo, levando a uma jornada entre alucinação e realidade. Sem spoilers por aqui. O que podemos dizer, no entanto, é que a pequena fuga de Tom Cruise pela Times Square custou nada menos que 1 milhão de dólares por algumas horas de filmagem e 58 segundos na tela. Com a autorização do então prefeito Rudy Giuliani, a área foi fechada para o astro em 1 da manhã de domingo, das 4h30 às 8h30. Nem um minuto a mais. Com a sequência cuidadosamente planejada, tudo foi filmado no tempo previsto. Na verdade, com mais de 1 hora de sobra. A equipe até teve tempo extra para gravar Tom Cruise correndo em todas as direções. Ele corre em quase todos os seus filmes, mas essa definitivamente foi sua corrida mais cara. Eu Sou a Lenda, uma ponte de 5 milhões de dólares. Duração, 5 minutos e 37 segundos, ou 14.836 dólares por segundo. Esvaziar Nova York? Will Smith também já fez isso. Foi em Eu Sou a Lenda, de 2007. Embora ele não tenha usado a Times Square, que foi recriada em modo pós-apocalíptico em um parque de diversões militar desativado no Bronx, vários outros locais icônicos da cidade foram tomados e redecorados para algumas cenas, como a Quinta Avenida e o Greenwich Village. Mas a cena mais cara de Eu Sou a Lenda é a da evacuação sobre a ponte do Brooklyn. Ela aparece várias vezes em flashbacks, não sendo a mais marcante do filme, mas foi um pesadelo filmá-la. Um pesadelo que custou 5 milhões de dólares, exigindo aprovações de 14 agências governamentais e envolvendo mais de 1.000 figurantes e uma equipe técnica de 250 pessoas para alimentar e aquecer. O preço foi alto, e essa sequência entrou para a história como a cena mais cara já filmada em Nova York. Pearl Harbor, um bombardeio de 5,5 milhões de dólares. Duração, 10 segundos ou 550 mil dólares por segundo. Michael Bay, como sabemos, adora explodir coisas. Em 2001, o diretor de Armageddon e Transformers nos deu Pearl Harbor, que revisita o bombardeio da base americana em 7 de dezembro de 1941, com um triângulo amoroso ao fundo. Bem, todos podemos ter nossas opiniões sobre essa parte, mas quando se trata do bombardeio, o diretor fez as coisas em grande escala, muitas vezes de forma real, com aviões, barcos e explosões por toda parte. Falando em explosões, há aqueles poucos segundos em que os efeitos pirotécnicos atingiram o ápice com 700 bananas de dinamite e 18 mil litros de gasolina, capturados por 12 câmeras. Custo total, 5 milhões e meio de dólares e o recorde mundial da maior explosão já filmada, que na época pertencia a Pearl Harbor, mas depois foi superado por 007 contra Spectre. Falaremos mais sobre esse filme do James Bond depois. Superman Returns, uma cena cortada de 10 milhões de dólares. Duração, 5 minutos e 18 segundos, ou 31.446 dólares por segundo. Superman nos cinemas. Temos o lendário Christopher Reeve, claro. Temos o inevitável Henry Cavill, sem dúvida. E agora, David Corenswet na nova versão de James Gunn. Mas seria injusto esquecer Brandon Routh, o Clark Kent do subestimado Superman Returns, de 2006. O filme não foi tão bem recebido nos cinemas, mas ainda assim teve sucesso. A Warner investiu pesado, um orçamento de 270 milhões de dólares e 10 milhões gastos em uma cena que acabou sendo cortada na versão final. Sim, a cena deveria abrir o filme, mostrando Kal-El, Superman, viajando pela galáxia em uma bela nave cristalina até o seu planeta Krypton, ou o que restou dele. Completamente finalizada, essa introdução espacial
espacial e mística foi descartada no último minuto, e com um preço bem salgado. S de Superman, mas também de salgado. Operação Swordfish, um ônibus de 15 milhões de dólares. Duração 4 minutos e 26 segundos, ou 60.975 dólares por segundo. A conta só aumenta com essa cena que, apesar de não ter sido cortada, pertence a um filme que quase ninguém lembra. Foi em 2001, no thriller de ação e espionagem Operação Swordfish. O longa tinha um elenco estrelado, incluindo John Travolta, Halle Berry e Hugh Jackman, recém-famoso graças a X-Men. A direção ficou por conta de Dominic Sena, impulsionado pelo sucesso de 60 segundos. Com um orçamento sólido de 102 milhões de dólares, o filme apresentou uma sequência espetacular, em que o helicóptero carrega um ônibus sobre Los Angeles, enquanto é perseguido por uma frota de carros de polícia. A logística foi um pesadelo administrativo, com inúmeras permissões e contratos de seguro necessários. Tecnicamente, foi um complexo mix de filmagem ao ar livre, trabalho de estúdio e CGI. E então veio a manobra arriscada, cujo piloto exigiu um salário de 25 mil dólares por hora. Afinal, levantar uma carga tão pesada significava que qualquer rajada de vento poderia fazer o helicóptero colidir com os prédios. No final, a cena sozinha custou 15 milhões de dólares, e desde então, quase ninguém se lembra dela. Speed 2, um navio de cruzeiro por 25 milhões de dólares. Duração 4 minutos e 42 segundos, ou 88.652 dólares por segundo. Em 1997, 3 anos após o sucesso surpresa de Speed, Hollywood achou que seria uma boa ideia lançar uma sequência, mesmo sem Keanu Reeves, que havia percebido que o plano era furado. Sandra Bullock retorna ao papel. Aliás, ela se arrepende até hoje de ter aceitado. Um Jason Patric insípido ocupa o lugar de Keanu, e o estúdio decide substituir o ônibus por um navio de cruzeiro para uma viagem que vira um drama. O drama, no final das contas, foi principalmente nas bilheterias, com uma arrecadação que nunca conseguiu cobrir os 160 milhões do orçamento. Um orçamento inflado por um acidente final que custou sozinho 25 milhões de dólares, o mesmo valor do primeiro filme. Uma cena de pouco menos de 5 minutos, nem sequer memorável, onde vemos o navio, reconstruído em tamanho real, explodindo o charmoso porto de San Martín, que também foi reconstruído em tamanho real. E na tela, bem, não foi grande coisa. 007 contra Spectre, uma explosão de 36 milhões de dólares. Duração, 7 segundos e meio, ou 4,8 milhões de dólares por segundo. James Bond sempre foi sinônimo de ação espetacular e orçamentos gigantescos, mas 007 contra Spectre, de 2015, levou isso a outro nível ao entrar para o Guinness Book com a maior explosão já feita em um filme. Na cena, um complexo inteiro no deserto é destruído, enquanto Bond, Daniel Craig e Madeleine Swan, Léa Seydoux, fogem. Essa explosão monumental exigiu 33 quilos de explosivos e 8.418 litros de combustível, cuidadosamente cronometrados para criar um efeito visual impressionante. O custo, nada menos que 36 milhões de dólares, garantindo a Spectre um lugar na história do cinema, pelo menos no quesito destruição cara. Matrix, clones de 40 milhões de dólares. Duração, 6 minutos e 40 segundos, ou 100 mil dólares por segundo. Em 2003, Matrix Reloaded dividiu opiniões. 4 anos depois do impacto de Matrix, alguns fãs não se encontraram nessa sequência, e depois na sequência Matrix Revolutions, proposta pela Wachowski. O que podemos reconhecer, no entanto, é que a dupla trouxe nesse segundo filme sequências memoráveis. Claro, a cena da rodovia, 12 minutos impressionantes que exigiram a construção de um trecho real da estrada por 2 milhões e meio de dólares. E também o combate de Neo contra centenas de clones do agente Smith, nome de código The Burly Brawl. Misturando filmagens reais, inúmeros dublês e imagens geradas por computador de ponta, lembrando que estamos em 2003, e os clones digitais realistas custam muito caros para serem feitos. A sequência custou 40 milhões de dólares para ser finalizada. 40 milhões, sem exagero, mas tem algo ainda mais caro. Mas, antes disso, vai aqui um bônus com a cena mais cara da história do cinema mudo. Menção especial, O Mécano de la General, duração 20 segundos ou 38 mil dólares por segundo. Estamos em 1927 e Buster Keaton apresenta seu novo filme, O Mécano de la General, um clássico entre os clássicos que apresenta um acidente de trem espetacular. Esse acidente ferroviário foi, assim, realizado de verdade, no dia 23 de julho de 1926, pelo modesto valor de 42 mil dólares da época, o que equivale a aproximadamente 760 mil dólares hoje. Capturada por 6 câmeras, diante de um público de 3 mil espectadores, a sequência entrou para a história. O destroço do trem ficou no Rio por vários anos, antes de ser saqueado durante a Segunda Guerra Mundial. Essa pequena informação histórica e cinematográfica é por conta da casa. E agora, o que você esperava? Aqui
Aqui está a cena mais cara da história do cinema. Ben-Hur, uma corrida de quadrigas de 43 milhões de dólares. Duração, 15 minutos e 30 segundos ou 46.236 dólares por segundo. Ben-Hur é o filme de todos os recordes, em termos de figurantes, trajes, cenários, cavalos, também de Oscars, com 11 estatuetas, como Titanic e O Retorno do Rei. E também pelo custo dessa cena emblemática do filme, a famosa corrida de quadrigas em que Charlton Heston participa. Ele exigiu 4 meses de preparação, 3 meses de filmagem, milhares de figurantes, entre 70 e 80 cavalos, uma enfermaria dedicada, para um custo estimado de 4 milhões de dólares da época, em 1959, o que equivale a 43 milhões de dólares hoje. É caro, mas era necessário para entregar uma sequência que ainda é uma das mais marcantes da história do cinema.